Segundo a organela membranosa, complexo de Golgi ou complexo golgiense, ele pode ser definido como sendo um conjunto de vesículas membranosas achatadas, de saquinhos achatados de membrana. Essas vesículas membranosas achatadas são chamadas de golgiossomas ou, moçada, o nome mais usado, dictiossomas. O complexo de Golgi tem lá uma aparência muito peculiar, uma aparência bem característica. Nós temos lá as várias vesículas membranosas achatadas, organizadas de maneira a formar uma pilha, então, mais ou menos, desse desenho que eu estou colocando aqui para vocês. Né? Qual é o papel, moçada, do complexo de Golgi? Eita caramba, complexo de Golgi faz um bocado de besteira. Complexo de Golgi, moçada, número 1, ele vai ter o papel de produzir polissacarídeos, síntese de polissacarídeos, ou seja, nós vamos pegar, por exemplo, várias e várias moléculas de glicose e vamos somar essas moléculas de glicose para poder originar polissacarídeos. Um importante exemplo de uma situação dessas aqui acontece, moçada, em algas. Algumas algas, moçada, vão produzir alguns tipos de polímeros, polissacarídeos, que são comestíveis, como agar, carragena e alginina em algas. Sendo que essas substâncias, agar, carragena, alginina, elas são muito utilizadas na indústria alimentícia e na indústria de produtos de higiene pessoal. Eles são usados como espessantes para dar uma consistência cremosa em alimentos. Todo alimento, moçada, ou não vou dizer todo, mas grande parte dos alimentos que tem uma consistência cremosa, como por exemplo sorvete, tem uma dessas substâncias, agar, carragena ou alginina, na composição. Né? Alimentos e produtos de higiene pessoal. Por exemplo, shampoo é cremoso. Maquiagem, não vou dizer que é exatamente produto de higiene pessoal, mas tem relação. Então, nesses casos aqui, tudo isso aqui apresenta esses tipos de açúcares, agar, carragena e alginina, isso é fabricado no complexo de Golgi. Né? Então, alimentos, produtos de higiene pessoal, maquiagens, né? Todo mundo que tem essa consistência meio cremosa apresenta um desses componentes na estrutura, fabricados por algas, mais precisamente no complexo de Golgi das algas. Além do papel de síntese de polissacarídeos, o complexo de Golgi tem um papel de glicosilação. Agora há pouco eu estava falando lá sobre o retículo rugoso, o retículo liso, que o retículo liso fazia acetilação, adição de grupos acetila, glicosilação, adição de açúcares, adição de glicose, adição de açúcares a outras moléculas. Ok, não deu para entender muito bem? Tem problema não, eu tento me organizar, né? O retículo endoplasmático, por exemplo, fabrica um lipídio. O complexo de Golgi adiciona um açúcar. E aí eu vou acabar pegando lipídio mais açúcar e vou produzir um glicolipídio. O retículo endoplasmático produz uma proteína. Aí o complexo de Golgi adiciona açúcar e nós vamos produzir uma glicoproteína. Lembrando que glicolipídios, glicoproteínas, dentre outras coisas, formam o glicocálix da membrana. Então, para formar o glicocálix, a base de glicolipídios, a base de glicoproteínas, retículo endoplasmático e o complexo de Golgi trabalham em conjuntos. O retículo fabrica o lipídio ou a proteína e o complexo de Golgi adiciona açúcares. Glicosilação, aí nesse caso. Ainda falando, moçada, sobre o complexo de Golgi. O complexo de Golgi está relacionado lá com a formação da lamela média. Outra que a gente comentou na aula a respeito de membrana plasmática. A lamela média é uma espécie de esboço da parede celular. Então a lamela média
né, em células vegetais, a estrutura que origina a parede celular. Que origina a parede celular em células vegetais. Nós também vamos ter o papel de formação do acrossoma dos espermatozoides, onde o acrossoma dos espermatozoides, ele, moçada, vou abreviar de novo aqui, espermatozoide, ele é uma espécie de organela exclusivamente encontrada lá nos espermatozoides, derivada do complexo de Golgi, onde você tem enzimas que auxiliam na penetração do óvulo, que auxiliam na fecundação. O óvulo apresenta uma série de barreiras protetoras. Essas barreiras protetoras, para o espermatozoide poder atravessar e fecundar, ele tem na cabeça dele uma organela chamada acrossomo, derivada do complexo de Golgi, e aí ele vai lá, tem enzimas para poder auxiliar a fecundação. Né? Complexo de Golgi, moçada, o que mais que ele vai fazer da vida? Ele vai originar os lisossomos. Então os lisossomos são derivados do complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, cheguei na função mais importante, ele está relacionado com a atividade de secreção celular. Daí, as duas organelas que trabalham na secreção celular, basicamente, o retículo rugoso, porque é ele que produz as proteínas de exportação, as proteínas que vão ser secretadas, e o complexo de Golgi aqui na parada. Inclusive, um clássico dos vestibulares. Gente, como é que funciona a secreção celular de maneira detalhada? Né? A gente desenha para vocês uma célulazinha secretora, e as células secretoras, elas são polarizadas. O que é que eu quero dizer quando eu falo que uma célula secretora, ela é polarizada? Ah, que ela tem dois polos. Eu vou chamar de polo basal, a base da célula, polo apical, o ápice da célula. É no polo apical que você vai fazer a secreção, e as organelas estão todas organizadas do polo basal para o polo apical, de acordo com o uso delas em relação ao processo de secreção. Bem aqui na base, moçada, nós vamos ter o núcleo. Ah, por que o núcleo fica na base? Ora, é porque é no núcleo que tem o DNA. E o DNA é o chefão daí da esculhambação toda, né? Então, o núcleo controla a síntese da substância que vai ser secretada, da substância de secreção. Como é mesmo então que ele faz isso? Ah, no núcleo tem o DNA. O DNA então, ele é transcrito em RNA mensageiro. E o RNA mensageiro vai então para os ribossomos para ver a tradução em proteínas. Sendo que, lembrando que os ribossomos livres do citoplasma, eles são ribossomos que eles vão produzir proteínas para dentro da célula. Só que eu estou falando em proteínas de exportação, proteínas de secreção, proteínas que vão ser jogadas do lado de fora. Então quem fabrica isso são os ribossomos do retículo rugoso. Então o retículo rugoso, segunda organela aqui na sequência, uma rede de canais com ribossomos aderidos, são os ribossomos do retículo rugoso que irão produzir as proteínas nesse caso. Então o retículo rugoso produz a substância de secreção, no caso, claro, de ser uma proteína. Gente, saindo do retículo rugoso, a proteína está dentro de saquinhos de membrana que vão começar a entrar no complexo de Golgi. Inclusive, você observa nitidamente no microscópio, no complexo de Golgi, várias vesículas, vários saquinhos entrando, várias vesículas, vários saquinhos saindo. Né? Chamamos, inclusive, no complexo de Golgi, duas regiões, a face cis, ou face formadora, ela está virada para o polo basal, e é onde você tem a entrada de vesículas. É onde entra as vesículas provenientes do retículo endoplasmático rugoso. As vesículas entram trazendo as proteínas. E a gente tem a face trans, ou face maturadora, onde a face trans, a face maturadora
nesse caso, ela é para saída de vesículas. Ora, qual é a diferença? É porque quando a vesícula sai do complexo de Golgi, gente, nós já vamos ter a proteína madura. Qual que o complexo de Golgi vai estar fazendo aqui na nossa conversa? Ele modifica a substância, se for necessário. Como assim modifica? Se é uma glicoproteína, o retículo endoplasmático fabrica proteína, complexo de Golgi adiciona açúcar. Se é um glicolipídio, o retículo endoplasmático fabrica o lipídio, o complexo de Golgi adiciona açúcar. Então você modifica a substância se houver necessário e empacota a substância agora em saquinhos para você jogar do lado de fora. Então tem vesículas saindo do retículo rugoso para o complexo de Golgi. Nessas vesículas que saem do retículo rugoso para o complexo de Golgi, a proteína está imatura. Proteína imatura chega no complexo de Golgi, ela amadurece, eu modifico ela, acrescento o que tem que acrescentar se houver necessidade, e agora, saindo do complexo de Golgi, saquinhos e saquinhos de membrana com a proteína madura, nesse caso. Chamamos de vesículas de secreção, ou então pelo nome de grânulos de zimogênio. Eita, será que alguém lembra o que era zimogênio? Zimogênio ou proenzima é uma enzima inativa. É que muitas vezes a substância que eu vou secretar, ela é uma enzima inativa. Pepsinogênio, que depois origina pepsina, ou tripsinogênio, que depois origina tripsina. Fato é que as vesículas de secreção se fusionam à membrana, e no que fusionam à membrana, você então pode eliminar o conteúdo no meio extracelular. Ora, será que alguém lembra para mim da aula de membrana? Qual é o nome que você dá para aquele fenômeno pelo qual vesículas se fusionam com a membrana para poder eliminar o conteúdo no meio extracelular? Exocitose, né? Então a vesícula de secreção proveniente do complexo de Golgi fusiona com a membrana e elimina por secreção. Exocitose, nesse caso, né? Como eu disse, é um clássico dos vestibulares. O cara pode desenhar para você a célula, perguntando quem é cada organela. Núcleo na base. Logo em cima, retículo rugoso. Mais em cima, complexo de Golgi. Mais em cima, vesícula de secreção, exocitose. Ou ele pode não desenhar, mas querer que você saiba a sequência, né? Então, núcleo na base controla tudo. Retículo rugoso produz a proteína de secreção, nesse caso, né? Substância de secreção, se ela for, claro, uma proteína. Complexo de Golgi modifica, empacota a substância em vesículas de secreção. E aí, moçada, a vesícula de secreção vai fazer a exocitose para poder eliminar. Então, a brincadeira que está descrita aqui, principal função do complexo de Golgi, secreção celular, aí na conversa.